Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar aqui contigo mais uma vez, percorrendo a palavra de Deus no nosso Novo Testamento vivo. Essa é a oitava ministração que nós estamos fazendo, hoje no dia 15 de maio de 2023. E para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Eu sou seguidor de Jesus e moro aqui em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Antes de tudo, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o teu sininho para receber tudo aquilo que nós temos compartilhado da Palavra de Deus nesses dias. E hoje eu separei uma porção de um livro que eu gosto muito, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver esse recorte de hoje, algo impressionante sobre o poder da adoração num contexto de cooperação, num trabalho de cooperação entre Deus e os homens, né? É importante que a gente entenda isso, entenda esse relato do livro de Atos como um todo, e esse em particular de hoje, como um trabalho de parceria ou de cooperação entre Deus e a sua igreja, né? Não por acaso, no começo da história da igreja, até meados do segundo século, né, depois de Cristo, o livro de Atos dos Apóstolos, ele era também chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque na mesma pegada, na mesma toada dos quatro evangelhos, o livro de Atos ele relata é, essa essa prevalência do Espírito Santo, né, assim, na vida da igreja, né? Dá um destaque todo especial a esse protagonismo, né, do Espírito Santo na vida da igreja. Então ele era considerado como o Evangelho do Espírito Santo, a continuidade da obra de Jesus por meio do Espírito Santo na vida da igreja. E todo o livro ele traz essa ideia base da cooperação, da parceria de Deus com os homens, né? Paulo é uma das figuras centrais do livro de Atos, todos sabem disso, e Paulo mesmo, né, ensinando a igreja de Corinto, ele declara expressamente, né, em 1 Coríntios 3,9, que de Deus somos cooperadores, né? O texto também de Marcos 16, o finalzinho, né, do Evangelho de Marcos, diz que Deus cooperava com os discípulos de Jesus por meio de sinais e prodígios que se seguiam às pregações do Evangelho. Então, pare para pensar um pouquinho nessa palavra cooperadores. Deus opera e eu opero. Eu opero e Deus opera junto comigo. Isso é tremendo, isso é poderoso. E isso é revolucionário, quando você entende que você não está sozinho na missão, mas Deus conta com você e Deus coopera com você na missão de proclamar o Evangelho. Aleluia! Então é nesse contexto de cooperação que eu separei esse texto que nós vamos ler parte a parte aqui, de Atos capítulo 16. O texto todo é lindo e muito rico. Eu separei alguns versículos mais centrais dele que eu quero dar destaque hoje. São os versículos 6 a 26. Então, se você tiver a tua Bíblia impressa ou no celular, Atos 16, de 6 a 26, é o que nós vamos meditar hoje. E é importante que a gente entenda o poder da adoração que é praticado aqui, não apenas uma adoração no conforto das nossas reuniões, no calor gostoso e familiar das nossas reuniões, mas o poder da adoração no fogo das batalhas, dos confrontos espirituais que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. A adoração rompendo céus, rompendo limites nos contextos mais adversos da vida. É importante a gente perceber isso. Então vamos para o texto de Atos 16, de 6 a 26. Eu vou lendo e comentando algumas partes do texto. Começando com versículos 6 a 8, a Bíblia diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade.
todas essas regiões elas estão ali na Ásia Menor, né? Atual Turquia, e nas suas imediações. Vocês todos sabem que o começo do Evangelho, ali na bacia, chamada Bacia do Mediterrâneo, né? Foi o ambiente onde Paulo e Silas, que é o companheiro de viagem aqui, estavam pregando, né? E Timóteo também estava junto nessa missão, né? Então, é interessante a gente ver que eles foram impedidos de pregar pelo Espírito Santo. Tentavam ir para uma cidade, mas o Espírito Santo não permitiu. E até que chegaram nessa cidade chamada Troade. E ali em Troade aconteceu algo específico, algo diferente. Olha que interessante, queridos, que em tudo nós devemos depender dessa regência, dessa direção do Espírito Santo, porque algo que parecia muito lógico, pregar o Evangelho, afinal de contas eles foram chamados, estavam numa missão para isso. Mas o próprio Espírito Santo disse, não, aqui não, agora não, ali também não. Encaminhou-os a uma cidade chamada Troade. E por que que o Espírito Santo conduziu dessa forma? Conduziu eles para Troade, porque ali eles precisavam ouvir a Deus, né? Se eles estivessem envolvidos na missão em outros lugares, apesar de nobre, eles não teriam parado para ouvir o que Deus queria comunicar especificamente ali em Troade. E aí, na continuidade do texto, a gente vê o que aconteceu ali. Versículos 9 e 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, o Espírito Santo trouxe a visão para Paulo, e ele viu um homem com vestes, né, de macedônio, que era uma outra região mais distante, perto da atual Grécia, né? Até hoje existe o país da Macedônia, né? Emancipou da Grécia recentemente. Então, tinha um homem daquela região pedindo ajuda. E aí eles concluíram, o Espírito Santo está nos enviando para lá, vamos para lá o mais rápido possível. Então, nós precisamos entender quando Deus nos chama especificamente. Veja que também teve um raciocínio deles em cima disso. O Espírito Santo trouxe a visão e eles, meditando, chegaram a uma conclusão. Isso é cooperação de Deus conosco, né? Deus nos dá um entendimento, Deus nos dá um calor no coração, e aí é preciso que a gente recepcione isso, busque isso em oração, tenha o discernimento, e aí a gente dá uma resposta ao Senhor, né? Uma resposta de concordância e de disponibilidade para a missão que Ele está nos enviando. E aí Deus revelou o campo específico chamado Macedônia. Isso me trouxe a reflexão de, será que Deus está falando comigo, né, de campos específicos? Entenda campos não apenas geografias específicas, mas pode ser uma família, pode ser vamos dizer, um tipo de pessoa, um tipo de trabalho, pode ser um tema de trabalho, campos específicos. Eu creio que Deus não nos dá percepções, talentos e capacidades sem propósito espiritual. Tudo aquilo que Ele acrescenta pela sua graça em nossa vida tem um propósito de expandir o reino. Então é importante que a gente coloque isso diante de Deus e entenda qual é a nossa Macedônia, vamos dizer assim. E que a gente esteja atento àqueles cidadãos dessa Macedônia que estão nos pedindo ajuda, né? Então é importante a gente ter esse discernimento para responder de maneira positiva, intencional e consciente às demandas que o Espírito Santo coloca para nós. E assim eles procuraram, como disse aqui, partir o mais rápido possível para lá. Aí os versículos 11 a 15 diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia.
Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que legal, gente. Eles foram, em obediência, chegar a Filipos. E aqui a Bíblia diz que Filipos era uma cidade, era a principal cidade da Macedônia. Ou seja, era o lugar de formar opinião. Era o lugar estratégico para impactar toda aquela região, né? Então é importante que a nossa missão ela tenha esse direcionamento, tenha esse foco, a gente saiba de onde, qual o lugar que a gente vai estar, onde essa mensagem do reino vai ser amplificada. Entenda, né? Aqui foi um lugar físico, mas de repente pode ser uma pessoa. Às vezes, quando você ganha uma pessoa, essa pessoa amplifica essa mensagem do reino para toda a sua família, né? Às vezes, isso é comum, por exemplo, com alguns povos indígenas. Quando eles abraçam a fé, né, cristã, eles amplificam isso com muita verdade, com muita graça na vida de muitos outros, né? Mas isso também, em contextos não indígenas, contextos como o nosso, também acontece bastante. O testemunho em pessoas-chave que amplifica para toda uma geração, toda uma casa. E aqui foi isso que aconteceu, no caso da cidade de Filipos. Eles começaram, num pioneirismo ali, a ganhar algumas pessoas para o reino, né? E isso começou a se expandir. Olha que legal, gente, como a gente tem que estar na missão de coração aberto. Eles foram para o lugar junto do rio, onde parecia haver um lugar de oração. Pense um pouquinho comigo, o pessoal lá nunca tinha ouvido falar de Cristo. Então era um lugar de oração para quem, né? Então, veja que os missionários ali, os apóstolos ali, eles não tinham esse preconceito de dizer, não, lá nesse território eu não entro, lá é de outros deuses, lá é isso, lá é aquilo. Não, ali tinha gente buscando o eterno, buscando as coisas espirituais, buscando com sede, com fome genuínas, algo espiritual. E foi justamente para lá que Paulo e os missionários, os apóstolos, foram. Para pregar nesse lugar que parecia ser um lugar de oração, e de fato era, porque ali eles anunciaram a palavra e essa pessoa, essa mulher chamada Lídia, recebeu a palavra e ela amplificou a palavra para sua família, gerou convicção de arrependimento, foram batizados nas águas. Então veja que Jesus se aproximava de publicanos e pecadores, gente que já era rotulada como não quer, não se aproxime deles. Jesus abraçava os leprosos, as mulheres com fluxo tocavam nas suas vestes, então Jesus não tinha problema nenhum em se aproximar de quem quer que fosse. E assim também nós, como discípulos, não devemos ter problema nenhum de se aproximar de quem quer que seja, né? Para expandir o reino de Deus. E eles foram naquele lugar de oração, certamente a outros deuses, mas ali anunciaram o Deus verdadeiro, né? Então imagine, nós estamos aqui em Brasília, uma cidade que é mística, né? É muito mística. Então imagina, você brasiliense que está me ouvindo, você vai, por mandado de Deus, lá na LBV, lá no Templo Ecumênico da Boa Vontade. E ali você anunciar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Imagina isso. Se isso dá uma estremecida de imaginar hoje, agora, imagina isso lá na época apostólica, né? Onde os cristãos estavam começando o reino, né? Começando a obra do reino. Imagina você em algo muito diverso da fé cristã, né? E ali dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, né?
Ainda mais hoje, nos dias em que tudo é filtrado, né? Tudo é visto como uma interferência na individualidade, né? E no entendimento de outras pessoas. Imagina você fazer isso, né? Então, era isso que eles estavam fazendo, indo a lugares improváveis para anunciar essa mensagem, né? Ou será que nós, como cristãos evangélicos, temos simplesmente deitado eternamente em berço esplêndido e esperando que as pessoas entrem por milagre nas nossas reuniões e nas nossas casas? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, é importante que a nossa língua, nosso coração estejam livres para cooperar com Deus, né? Voltando à ideia que nós falamos no começo. Para que o Evangelho seja proclamado aos quatro cantos da terra. Então, isso aconteceu ali. Agora vamos nos versículos 16 a 18 que diz: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Glória a Deus. Então, veja, eles foram, já tinha virado ali uma prática, né, de alguns dias, e num desses dias, né, como de rotina, essa jovem vinha falando. E Paulo foi ali ficando indignado com aquilo até um dia que ele bateu o pé e expulsou aquele demônio. Eu já falei isso em alguma ministração algumas semanas atrás. Enquanto o diabo puder ficar oculto num lugar, num ambiente, numa situação, ele vai ficar. Até que ele seja confrontado. Na verdade, esse demônio que estava falando essas coisas, quando ele estava falando, ele já estava incomodado. Só que ele queria jogar tipo uma cortina de fumaça religiosa para que não fosse confrontado, né? Ele ficava falando isso, que não era uma mentira, de fato era a verdade. Os homens eram servos do Deus Altíssimo, estavam ali anunciando a salvação. Só que Deus não precisa de propaganda do demônio. Deus não precisa de marketing do inferno para anunciar a sua mensagem. E Paulo, com certeza, nesses dias que antecederam essa expulsão, estava discernindo ali o momento correto, né, de confrontar aquela situação. E ali, quando Paulo confrontou, não teve mais como esse demônio ficar oculto, né? E outra razão, talvez o inimigo tinha uma expectativa de que os irmãos, os apóstolos, né, Paulo, Silas e Timóteo, fossem tentados pela vaidade, né, de serem enaltecidos por aquele anúncio, né? E aí o diabo iria ganhar posição no coração dos irmãos, infelizmente. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Eles não foram picados por essa mosca azul da vaidade, né? E aí eles repreenderam essa influência maligna, essa fala diabólica que estava ali enchendo a paciência deles há tanto tempo. É interessante, queridos, depois disso você vai ver a reação que isso aconteceu. Enquanto não teve esse confronto, as coisas estavam num nível tolerável, né? Quando teve o confronto, aí o caldo entornou. Vamos ver os versículos 19 e 20. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então, no instante anterior, estavam sendo enaltecidos em público como homens de Deus que anunciam a verdade, não sei o que, tarará, tarará. Foi confrontar o inimigo
aí a oposição veio pesada, né? Esses caras aí estão falando coisa que a gente não pode receber, que a gente é de outra cultura, né? Isso acontece sempre, desde aquela época até hoje, né? Esse choque de culturas, que na verdade era um choque espiritual que estava acontecendo. Então, enquanto não houver confronto, vai haver um equilíbrio sensível ali no ambiente. Mas quando há o confronto, aí o caldo entorna, né? Quebra-se esse acordo de complacência, vamos dizer assim. E aí a oposição se levanta. E aí as coisas pegam outro ritmo, aceleram. O versículo 22 disse que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, nem contaram tantos, né? Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia! E de repente, oh glória a Deus, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Olha, queridos, que coisa linda, né? Primeiro, sofrimento. A multidão se levantou, rasgou as vestes deles, açoitaram com muitos açoites. Foram tantos que nem foram contados. Lançaram eles no cárcere. Segurança máxima, né? Veja que o carcereiro recebeu tal ordem. Não era uma ordem comum, era uma ordem singular, diferente. Esses caras são perigosíssimos. Põe eles no cafofo mais sujo, né, com os pés no tronco, no cárcere interior, né, e deixa eles em segurança máxima lá, né. Olha, que recompensa, né, entre aspas, por servir a Deus. Eu fico pensando se eu teria a mesma reação de Paulo e Silas nesse momento, né, se eu agiria da mesma forma, né, se eu teria essa estatura de fé e de graça de Deus para agir da mesma forma. Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui ouvindo já recebemos tamanha oposição pela nossa fé. Então a gente está arranhando isso, né? A gente está no jardim de infância disso. Essas oposições que sofremos, né? Isso não é nada diante do que esses apóstolos sofreram na sua época, né? Então a gente precisa entender muito mais o que é uma oposição. Eu nunca recebi algo desse tipo. Já recebi oposição frontal, assim, sim, mas nunca com agressão física, como eles sofreram, nunca com expressão assim de violência física, como eles sofreram. Já recebi deboche, essas coisas, mas não nesse nível. E eu sei que a maioria de nós nunca recebeu uma oposição tão ferrenha, né? Então a gente tem que ter muita graça de Deus para dizer o que é, o que não é perseguição. Aqui é perseguição, né? No Brasil, a gente pode dizer em linhas gerais que não existe essa perseguição. Existem fatos pontuais, mas perseguição como essa não existe. Então nós somos indesculpáveis da nossa lerdeza em pregar o Evangelho. Nós temos que ser muito mais proativos, né? E envolvidos, comprometidos com a missão de pregar o Evangelho na nossa geração, né? E aí esse acontecimento me leva a questionar até onde eu posso suportar em nome da minha fé. Qual o meu limite para suportar perseguição em nome da minha fé? Né? Deixo essa pergunta para você. E aqui versículos 25 e 26, oh glória a Deus, é o must da coisa aqui, né? O mais de Deus aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Meu amigo, como diz no Nordeste, eles estavam todo lanhado de açoite,
todo machucado, ferido, humilhado, com os pés no tronco, não tinha nem posição, devia estar doendo muito, muito. Mas eles oravam e cantavam. Então, aquilo que Jesus falou no Evangelho, não temam os que afligem e matam o corpo, porque eles só podem matar o corpo, em outras palavras Jesus disse, mas eles não podem acabar com a sua alma e com a sua fé, né? Então, não temam os que só matam o corpo, né? Tema, sim, aquele que pode lançar corpo e alma no Hades, no inferno. Esse você deve temer, que é o Senhor, né? Mas esses que só afligem o nosso corpo vai passar e, se Deus quiser, vai ser ressuscitado em glória um dia, né? Então não tema, siga em frente, continue na fé, resista até a vitória chegar, em nome de Jesus. E aí todo mundo ouviu e de repente, oh aleluia, eu acho tremendo esses de repentes do Senhor Jesus. Quando o sobrenatural cruza a linha do natural e realiza coisas extraordinárias. De repente, o terremoto veio. Aleluia. Os alicerces da prisão balançaram. Caíram as cadeias de todos, de todos. Todos foram livres. Mesmo os que há 5 segundos antes do terremoto estavam zombando, aqueles que estavam escutando e dizendo, esses caras são malucos mesmo, esses caras não tem jeito. Eles também foram livres. Então veja, querido, a graça de Deus ela é tão poderosa que a adoração de um servo, de 2 servos, ela impacta todos os que estão ao redor, né? Como eu já falei na ministração anterior, não despreze o momento, os momentos de adoração, seja individual, 2 ou 3, na congregação, seja passando luta, seja sorrindo, seja chorando. Não despreze os momentos de adoração, porque a adoração genuína, ela libera poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Aí é como eu digo, é Deus cooperando conosco nesse contexto, né? Quando tudo ao nosso redor está cercado de inimigos e de oposição, a saída é para cima. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Então, quando tudo está oposto nesse nível horizontal, olha para o vertical, olha para cima e adora ao Deus dos céus. E você vai experimentar o milagre do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Então, eu acho maravilhoso esse poder sobrenatural da adoração, nesse contexto de adversidade, né? Eu lembrei de uma palavra que Asaf Borba nos falou há muito tempo atrás, cerca de 22, 23 anos atrás. Ele disse assim, quando se espremem as azeitonas, se extrai o óleo. Quando se espreme, se aperta a igreja, deve-se extrair amor, né? Ele falou isso, né, na congregação onde nós estávamos. Isso é uma verdade, queridos. Quando te apertam, o que sai? Sai blasfêmia, sai xingamento, sai reclamação, murmuração, lamento, acusação, raiva, ou sai adoração, sai gratidão, sai uma expressão, ainda que sofrida e doída, mas como Jó, todo emperebado, disse, mas eu sei, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, queridos, o desafio é esse. Quando te apertam, né? O que sai da sua vida? Que saia amor, que saia adoração, que saia louvor, que realiza milagres. Aleluia. Então, o poder sobrenatural da adoração está pronto a ser liberado nas nossas vidas. Num contexto de cooperação com Deus, de missão sendo realizada, né? Abrace, retome, renove a sua missão. Adore ao Senhor enquanto serve e você vai ver milagres acontecendo, né? Porque Salmo 22, 3 diz, Deus habita no meio dos louvores, né? 1 Timóteo 1, de 6 a 7, diz também que Deus não nos deu espírito de covardia ou de timidez, mas de poder, amor e moderação. E esse espírito chega a nós nessa prática da adoração.
Efésios 5, 18 a 21 diz também que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, onde há briga, mas nos encher constantemente do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos. Colossenses 3,16 também diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruam-se e estimulem-se uns aos outros, né, pela palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, queridos, essa arma poderosa da adoração, ela está concedida a nós, filhos e filhas de Deus, para que a gente possa usar em todo o tempo. Amém? Nesse sentido, eu quero compartilhar contigo uma canção que Deus me deu há alguns anos atrás, cujo título é Onde Existe Adoração, né? Onde existe adoração, há esperança. Essa canção está aí no canal também, voz e violão, bem simplesinha. Tem uma playlist lá, Música Viva. Você pode procurar, tem lá Onde Existe Adoração. Mas eu quero compartilhar, para fechar essa mensagem aqui também contigo, essa canção, Onde Existe a Adoração. Vamos lá? Declarando essa verdade da palavra de Deus. Adora, toca os céus com a tua adoração, ministra, rasga agora o teu coração, renova hoje mesmo teu interior, transborda, rios de águas vivas fluirão em meio à adoração. Céus com a tua adoração, ministra, rasga agora o teu coração, renova hoje mesmo teu interior, transborda, rios de águas vivas fluirão em meio à adoração. Onde existe adoração, há esperança. Onde existe adoração, as barreiras caem. Onde existe adoração, tudo se renova. Tua vida agora se transformará. De glória em glória resplandecerá em meio à adoração. Adoração. Todos nós, com o rosto descoberto, vemos a glória do Senhor. Somos transformados por seu Espírito na imagem de Jesus. Descoberto, vemos a glória do Senhor. Somos transformados por seu Espírito na imagem de Jesus. Porque onde existe adoração, há esperança. Onde existe adoração, as barreiras caem. Onde existe adoração, tudo se renova. Tua vida agora se transformará. De glória em glória resplandecerá. Você pode cantar comigo? Onde existe adoração, onde existe adoração, a esperança. Onde existe adoração, as barreiras caem. Onde existe adoração, tudo se renova. Tua vida agora se transformará.
meio à adoração, em meio à adoração. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém, querido? Essa é a minha oração de hoje por você. Que você possa experimentar o poder sobrenatural da adoração no meio das circunstâncias que possam estar afligindo a tua vida. No meio das cadeias, no meio das acusações, no meio dos açoites, que você possa erguer a tua voz em adoração, porque onde existe adoração, há plena esperança. Aleluia. Que Deus abençoe você, obrigado por ter ouvido. Se inscreva no canal, ative o teu sininho, compartilhe essa mensagem com mais 2 ou 3 pessoas que você ama, amém? E que Deus possa abençoar ricamente a tua semana, que seja uma semana cheia de glória, cheia de adoração ao Senhor, e seja luz.